Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu estarei trazendo para vocês um ranking dos maiores clubes do Brasil, num contexto geral, considerando vários fatores como títulos, tradição, regularidade, tamanho de torcida, relevância, jogadores, rebaixamento, patrimônio, dentre outros fatores. Então espero que gostem. Eu estarei trazendo para vocês um top 15 e já vamos começar com o 15º colocado, que é o Sport. O Sport, que é um clube campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, tem um número expressivo de torcedores, tem uma quantidade razoável de participações na Série A do Campeonato Brasileiro, né? É um clube relevante. De pontos negativos eu posso citar aqui a sua quantidade de rebaixamentos. É o clube desse top 15 que mais vezes foi rebaixado para a Série B e é o mais fraco desse ranking no que diz respeito a títulos e tradição. Então, a 15ª colocação para o Sport está de bom tamanho. 14º lugar para o Bahia, clube bicampeão brasileiro, é o maior clube do Nordeste, indiscutivelmente, tem uma grande torcida, né? Inclusive é equiparável a de clubes do G12 do futebol brasileiro, né? O Bahia, que assim como o Sport, é o maior vencedor de seu campeonato estadual, mas tem os seus contras, tem rebaixamentos, já caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro e, sem dúvidas, comparado aos clubes que estão à frente no ranking, ele perde em termos de títulos, é o que há mais tempo está sem ganhar títulos relevantes, né? Mas sem dúvidas está acima do Sport, tem mais torcida, tem mais títulos expressivos, né? Tem mais história. Então, no geral, eu acho que a 14ª posição para o Bahia está de bom tamanho. 13º lugar para o Atlético Paranaense, um clube que cresceu muito nesse século, é o maior vencedor da Copa Sul-Americana, tem título de campeão brasileiro, já foi vencedor da Copa do Brasil, possui 2 finais de Libertadores, então é um clube que obteve feitos muito expressivos nesse século. Em termos de títulos e tradição, só está abaixo do G12 do futebol brasileiro. Então, no geral, a 13ª colocação para ele está de bom tamanho. Um clube que, embora tenha um número razoável ali de torcedores, é uma torcida muito restrita ali ao seu estado. Tem menos torcida do que todos os clubes que estão à frente, é o menos popular, é o que tem menos história, mas tem os seus feitos, tem os seus títulos importantes, tem uma baita de uma estrutura. Então, no geral, mesclando o que ele tem de bom e de ruim, a 13ª posição acaba ficando de bom tamanho. 12º lugar para o Botafogo. Botafogo, campeão de Libertadores, tricampeão brasileiro, um clube com ídolos super importantes, famosos, que contribuíram e muito com a seleção brasileira. É o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em mundiais. Tem uma numerosa torcida que não é restrita somente ao seu estado, né? Tem botafoguenses em outros estados do Brasil, em outras regiões, que não seja Rio de Janeiro ou região sudeste. É um clube grande, relevante, mas que sem dúvidas ainda está abaixo dos outros clubes considerados grandes do futebol brasileiro, né? Perde em termos de títulos, constância, é o que possui menos peso no continente, já amargou alguns jejuns longos sem títulos importantes, possui 3 rebaixamentos. Então, assim, mesclando o que ele tem de positivo com o de negativo, eu acho que merece a 12ª posição. 11º lugar para o Clube Atlético Mineiro, clube campeão de Libertadores, tricampeão brasileiro, bicampeão de Copa do Brasil, o maior vencedor do Campeonato Mineiro, tem uma numerosa torcida, tem uma estrutura magnífica, muita tradição, enfim, um clube muito grande, mas que passou por alguns hiatos ali grandes entre as suas conquistas, né? Um Atlético que já amargou jejuns grandes sem títulos importantes, não possui uma torcida nacional como a maioria dos clubes que eu citarei logo mais, mas assim, o Atlético Mineiro é muito grande, é um clube muito importante do futebol brasileiro, eu coloco na 11ª posição. 10º lugar, o Fluminense, um clube muito parelho com o Atlético Mineiro, eu coloco um pouquinho acima, porque eu acho que o fato do Fluminense ser um clube do Rio de Janeiro o deixa mais popular. O Fluminense que também fez mais pela seleção brasileira, contribuiu mais para o bem do futebol brasileiro,
cedendo mais jogadores para a seleção brasileira em mundiais, sendo o berço da seleção brasileira, sendo a sede das Laranjeiras, que é a sede do Fluminense, a primeira casa da seleção brasileira. E o Fluminense, embora perca em números totais para a torcida do Galo, a do Fluminense é mais espalhada. Então eu acho que acaba compensando, entendeu? Mas eu acho uma disputa bem parelha e qualquer um dos dois que esteja à frente, na minha opinião, tá de bom tamanho, fica justo. Então vamos lá. Fluminense, campeão de Libertadores, 4 vezes campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, o segundo maior vencedor do segundo campeonato estadual mais importante do Brasil, que é o Carioca, né? Fluminense, que possui uma numerosa torcida, ali do mesmo tamanho que a do Botafogo, que a do Bahia. Fluminense, como eu citei, tem muita história, fez muito pela seleção brasileira, tem ídolos notáveis, mas que tem os seus contras. Já caiu para a Série C, foi rebaixado algumas vezes e dentre os clubes do top 10 é o que possui menos títulos continentais, né? Também passou por alguns jejuns sem títulos importantes, já ficou 23 anos sem participar de uma edição de Libertadores da América e no quesito torcida, popularidade, ele está abaixo de todos os clubes que eu citarei logo mais. Então, Fluminense, no geral, para mim, merece ocupar a 10ª posição. 9º colocado para o Clube de Regatas Vasco da Gama, tem os títulos muito parecidos com os do Fluminense, né? Campeão de Libertadores, 4 vezes campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, perde nos estaduais, mas tem mais títulos sul-americanos, também conquistado além da Libertadores, a Copa Mercosul e o Sul-Americano dos Campeões. Bom, o Vasco, que no quesito torcida é muito forte, é a 5ª maior do Brasil, são cerca de 10 milhões de vascaínos ou até mais, tem ídolos muito importantes, fez muito pela seleção brasileira, já foi base da seleção brasileira em Copa do Mundo, foi pioneiro na luta contra o racismo, revelou 3 dos 4 maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro. Então, um clube gigantesco, com muita história, popularidade, mas que tem os seus pontos negativos, né? Um clube que já está há algum tempo sem ganhar títulos relevantes, já vão para 14 anos, amargou 4 rebaixamentos num período ali de 12 anos, sendo 5 participações em Série B. E em termos de peso internacional, o Vasco perde para todos os 8 clubes que eu citarei em breve. Também é o que possui menos títulos relevantes, o que mais vezes foi rebaixado desse top 9, o que tem menos participações em Libertadores também. Então, indiscutivelmente, ele está abaixo dos próximos clubes desse ranking, mas no geral, o Vasco com certeza é um clube gigante e ocupa a nossa 9ª posição. 8º lugar para o Internacional de Porto Alegre, campeão mundial, bicampeão de Libertadores, 3 vezes campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, o maior vencedor do Campeonato Gaúcho, tem tradição internacional, tem tradição nacional, né? Um clube gigantesco, um clube com uma numerosa torcida, um clube com muita estrutura. E de pontos negativos eu posso citar aqui que o clube tem menos taças relevantes que os próximos da lista, sem dúvidas. É o único que não possui um tetracampeonato, né, numa competição de peso. Também não possui uma torcida nacional. E dentre os clubes ali integrantes do top 8, é um dos mais fracos no quesito regularidade. Então, Internacional de Porto Alegre, gigantesco, 8ª posição. 7º lugar, Cruzeiro, 2 vezes campeão da Libertadores, 2 vezes campeão de Supercopa Libertadores, 4 vezes campeão brasileiro, 6 vezes campeão de Copa do Brasil, sendo o maior vencedor. Tem muita tradição no continente, muita tradição nacional, uma grande torcida, né? Embora não tenha o seu estádio próprio, tem um dos melhores centros de treinamento dentre os clubes do futebol brasileiro. De pontos negativos eu posso citar aqui a ausência de um título mundial, que comparado aos clubes que estão à frente, isso é algo que acaba pesando um pouco contra. Não possui uma torcida nacional também espalhada, como a da maioria que eu vou citar em breve. E a crise que o clube atravessou recentemente, que foi uma das piores fases envolvendo clubes grandes do futebol brasileiro, né? Foram 3 edições seguidas participando da Série B,
né? Então isso pesa um pouco contra, né? Então 7ª posição para o Cruzeiro, que é bem parelho com o Grêmio, que é o 6º colocado, né? São clubes no mesmo nível de grandeza. Eu coloco o Grêmio um pouquinho à frente, porque eu acho que o retrospecto recente do Grêmio é superior, e eu acho que os títulos do Grêmio chamam mais atenção, né? Embora sejam bem parelhos, somando os títulos internacionais e nacionais ali, mas eu acho que um título mundial, 3 Libertadores ali, chamam muita atenção a favor do Grêmio. Grêmio, como eu mencionei agora, clube campeão do mundo, tricampeão da América, né? 2 vezes campeão brasileiro, 5 vezes campeão da Copa do Brasil, um clube com uma grande torcida, né? Tem a sua popularidade, um dos maiores patrimônios dentre os clubes aqui do Brasil, revelou grandes jogadores para o futebol brasileiro, né? De pontos negativos tem os seus 3 rebaixamentos, tem a falta de uma torcida nacional, a baixa quantidade de títulos brasileiros. Dentre os clubes do G12 do futebol brasileiro, o Grêmio é o que possui menos taças de campeonato brasileiro, possui mais rebaixamentos do que títulos da principal competição do país. Então assim, Grêmio, 6º lugar, para mim, tá de ótimo tamanho. Agora, entrando no top 5, coloco o Santos na 5ª posição. Muitos vão discordar, né? Mas é a minha opinião. Vamos começar falando das suas qualidades. O Santos, que é um clube com 2 títulos mundiais, 3 vezes campeão da Libertadores, 8 vezes campeão brasileiro, 1 vez campeão da Copa do Brasil. Santos tem um número expressivo de torcedores, é um clube formador de grandes craques, Pelé, Robinho, Neymar, dentre vários outros. Santos que montou o maior esquadrão da história do futebol brasileiro, aquele grande time dos anos 60, que até parou uma guerra na época, né? Um clube gigantesco, né? De pontos negativos, que eu posso citar aqui, primeiro, a baixa regularidade, como eu sempre friso nos meus vídeos. O Santos é um clube muito refém da era Pelé, do que conquistou nos anos 60. Antes e depois daquele período, foi um clube que viveu de lampejos, na minha visão. Depois de 1968, só veio a conquistar um título nacional em 2002, né? Foi o último clube paulista a se tornar campeão brasileiro, porque na época não havia as unificações ainda, os nacionais, como Taça Brasil e Robertão não eram considerados brasileirões. Então o Santos conquistou seu primeiro título brasileiro em 2002, enquanto seus rivais já tinham 3 ou 4 títulos brasileiros. Então o Santos tem uma baixa regularidade. Antes da era Pelé conquistou apenas 2 ou 3 títulos paulistas e depois também conquistou poucos títulos relevantes. Santos, que embora tenha um número expressivo de torcedores, comparado aos seus rivais, aos clubes que estão à frente nesse ranking, ele tem bem menos torcida, bem menos popularidade, impacto, exposição à mídia e também a grande desvantagem em confrontos diretos que o clube tem contra seus rivais, né? Uma diferença aí de 20 vitórias ou mais para seus rivais no confronto direto. Então, na minha visão, embora o Santos seja gigante, é um clube superestimado. 80% do que ele conquistou foi da era Pelé, dos anos 60, período bem distante. Antes e depois disso, teve poucos feitos expressivos na minha visão, tá? Mas é um clube enorme, 5ª posição, tá de bom tamanho para mim. 4º lugar para o Corinthians, 2 vezes campeão mundial, campeão de Libertadores, né? 7 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão de Copa do Brasil, o maior campeão do Campeonato Paulista, né? Que é o estadual mais forte do futebol brasileiro. Tem a 2ª maior torcida do Brasil, isso é algo que pesa bastante a favor do Corinthians, principalmente na comparação com o Santos, né? Corinthians, que é o maior rival de todos os clubes do seu estado, o clube mais popular do estado, mais importante, mais rico, mais populoso do Brasil, tem uma grande estrutura, ídolos notáveis. Então assim, Corinthians é enorme, muito relevante, mas está abaixo do top 3, indiscutivelmente, em termos de títulos, de tradição no geral. É o que possui a menor tradição na Libertadores, muito atrás dos clubes que estão à frente nesse ranking, possui uma baixa tradição internacional e não é o maior vencedor
de algo relevante, diferente do top 3 desse ranking, né? O Corinthians não é o maior vencedor do Mundial, nem da Libertadores, nem do Brasileiro e nem da Copa do Brasil. E é o que possui menos taças relevantes dentre os clubes aqui, até do top 5, né? Eu coloco à frente do Santos pelos motivos que eu citei: torcida, popularidade, uma grande vantagem no confronto direto e por ter ganhado muito mais títulos de 1970 para cá, que eu considero a época que foi a partir dali que o futebol brasileiro começou a ficar mais competitivo, enfim. Corinthians que também tem o seu rebaixamento, assim como o Santos. Então, sem dúvidas, desse top 4 ele é o mais fraco. É só vocês pegarem e compararem os títulos, né? É o que tem menos títulos internacionais, menor tradição na Libertadores, é o que possui menos títulos relevantes somando nacionais e internacionais e o único que não possui um recorde de títulos em alguma competição de peso, né? Então, no geral, acho que a quarta posição está de bom tamanho para o Corinthians. E agora vamos entrar no top 3. São 3 clubes que, na minha opinião, são bem parelhos, tá? Terceiro lugar eu coloco o Palmeiras, um clube subestimado, ao meu ver. Possui 3 Libertadores, né? Junto ao Santos, ao São Paulo, ao Flamengo e Grêmio, são os recordistas de títulos na Libertadores da América, dentre os clubes brasileiros, só que o Palmeiras é o mais tradicional. É o que possui maior número de finais ao lado do São Paulo, mas é o clube com mais participações, mais vitórias, mais gols. Em quase todas as estatísticas, o Palmeiras vai levar vantagem sobre os outros na Libertadores. Palmeiras que também é o maior campeão brasileiro, disparadamente, com 4 títulos a mais do que o segundo colocado. Ah, mas é fax. Não. Você pode discordar da unificação, mas oficialmente está lá. O Palmeiras é 12 vezes campeão brasileiro e mesmo que não houvesse o reconhecimento de Taça Brasil Robertão como brasileiro, o Palmeiras ainda assim seria o maior campeão brasileiro com 8 taças, né? Palmeiras que também é o maior campeão nacional disparadamente, possui 18 taças nacionais, 12 brasileiros, 4 Copas do Brasil, além de outros títulos de menor relevância nacional, né? É o segundo maior vencedor do Campeonato Paulista, tem uma torcida muito grande, está entre as 4 maiores do país, é o terceiro clube mais popular na minha visão, atrás apenas de Corinthians e Flamengo, tem um grande patrimônio, ídolos de respeito e é o clube que mais vem vencendo títulos aí nos últimos anos. Então, Palmeiras tem várias qualidades, mas tem os seus defeitos, algo que pesa contra o clube alviverde para não colocar mais acima, como eu citei, a ausência de um título mundial, coisa que os outros 2 clubes possuem, tem 2 rebaixamentos e já atravessou alguns períodos ali sem títulos, o mais notável deles entre 1977 e 1993, onde o clube não conquistou nada, nem Campeonato Paulista. Então, para mim, Palmeiras no geral, mesclando suas qualidades com seus defeitos, merece a terceira colocação. E em segundo lugar, o São Paulo Futebol Clube, o recordista brasileiro em títulos internacionais disparadamente, um único tricampeão mundial, tem 3 Libertadores da América, 6 vezes campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, nunca foi rebaixado, tem a terceira maior torcida do Brasil, né, uma torcida nacional, possui ídolos de respeito, é um clube formador de vários craques, tem um grande patrimônio, o maior estádio particular no Brasil, é um clube regular. Então o São Paulo é gigantesco, mas que na minha visão ele perde para o primeiro colocado, principalmente pela diferença de torcedores que há entre ambos, torcida que é algo que eu valorizo bastante. E também outro aspecto que pesa contra o São Paulo é meio que o desequilíbrio que o clube possui entre títulos internacionais e nacionais. São Paulo, que internacionalmente é disparado o maior vencedor do futebol brasileiro, só que nacionalmente ele não consegue repetir nem de longe o mesmo sucesso. São Paulo que não entra nem no top 5 em questão de títulos nacionais. Então o primeiro colocado é melhor equilibrado nesse aspecto. São Paulo que também já vai completar 17 anos sem títulos de primeira grandeza. Lembrando que Copa do Brasil e Sul-Americana são títulos importantes, porém secundários na minha opinião. Então,
segundo lugar para o São Paulo. Primeiro lugar, Flamengo, o clube mais popular do futebol brasileiro, o de maior torcida disparadamente. São milhões e milhões de flamenguistas espalhados por várias regiões aqui do nosso Brasil. Isso tem muito peso, né? Falando de títulos, o clube é muito bem sucedido, campeão mundial, 3 vezes campeão da Libertadores, 8 vezes campeão brasileiro, 5 vezes campeão da Copa do Brasil, é o maior vencedor do Campeonato Carioca. Assim como São Paulo nunca foi rebaixado, possui ídolos de respeito, já formou vários craques de peso para o futebol brasileiro. E outro diferencial que o Flamengo tem em relação ao São Paulo, que pesa muito a seu favor, é que o Flamengo domina o seu estado em praticamente todos os aspectos, né? Então aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo é o maior campeão internacional, o maior campeão nacional, estadual, leva vantagem no confronto direto contra todos os seus rivais e é o maior rival de todos eles. E para completar, tem mais torcida do que os 3 juntos. Enquanto lá em São Paulo, sabemos que o São Paulo não é o maior rival de nenhum clube, não leva vantagem no confronto direto contra todos e é o mais fraco em títulos nacionais. Então eu vejo o Flamengo como um clube mais completo no geral e também melhor equilibrado do que o São Paulo em relação a títulos nacionais e internacionais. O Flamengo é top 3 internacionalmente e é o segundo maior nacionalmente. O São Paulo é o maior internacionalmente e não entra nem no top 5 nacional. Bom, de pontos negativos que eu posso citar aqui do Flamengo, primeiro a falta de um estádio próprio, que é algo que já está no planejamento do clube, de providenciar um estádio daqui a alguns anos, mas no momento ainda não tem, e a demora para se tornar relevante na Libertadores da América. O Flamengo que venceu a sua Libertadores, a primeira, em 81, e demorou 38 anos para chegar numa segunda final, inclusive amargando várias eliminações em fases de grupos. Também já brigou algumas vezes para não cair no Brasileirão, algo que já não acontece com o São Paulo, né? Então eu vejo os dois clubes muito parelhos. Eu acho que tanto São Paulo quanto o Flamengo e até mesmo o Palmeiras podem ficar no primeiro lugar, mas eu coloco o Flamengo acima, principalmente pela relevância, pela torcida gigantesca que o Flamengo tem, que somada aos títulos, fica muito difícil ele não ocupar a primeira posição. Muita gente vai alegar que o São Paulo deveria estar em primeiro por ter 3 mundiais e o Flamengo apenas 1, mas para quem me segue há um bom tempo sabe que eu valorizo o Mundial sim, considero ele o torneio mais importante ao lado da Libertadores, mas eu acho que é um torneio superestimado aqui no Brasil, torneio que conta com apenas 1 ou 2 jogos para o clube ser campeão. O lado mais forte, que é o clube europeu, não dá esse peso todo para o Mundial, valoriza muito mais as competições nacionais, a Liga dos Campeões, e é um torneio com bem menos audiência que a Libertadores, por exemplo, então não vejo o Mundial com esse peso exorbitante que muitas pessoas colocam aqui no Brasil. Esse que vai acontecer a partir de 2025, ok, esse aí realmente vai ter um peso muito superior ao da Libertadores, mas o antigo não. Então é isso, galera, vou encerrando o vídeo por aqui, espero que tenham gostado, deixem a opinião de vocês abaixo aí dos comentários, e é isso, valeu, fui!